Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi, gente, meu nome é Jussiele, estamos aqui na estreia do nosso programa Profissões. Oi, gente, meu nome é Miriam e hoje vamos estar iniciando mais um novo programa da Rádio Instituto Federal. Isso mesmo, a cada semana falaremos de uma profissão diferente. Vamos tirar suas dúvidas e trazer informações sobre cada profissão. Nessa estreia, iremos começar com a advocacia. E temos aqui ao lado a professora de Direito, daqui do nosso campus mesmo, Nancy Bolognese, que irá nos ajudar nesse assunto. Primeiramente, muito obrigada, professora, pela presença e por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, inclusive até porque é estreia, né? É um privilégio estar aqui com vocês. É uma honra tê-la aqui. Sim, muito obrigada, professora. Vamos começar, então, com algumas perguntas. O que faz um advogado? Bom, o advogado, ele faz muitas coisas, né? Primeiro, ele representa as pessoas que têm alguns problemas junto à justiça, né, para requerer os seus direitos, né, não só para requerer, mas também para contestar algumas coisas, isso é, se defender de algumas coisas que foram, né, que são acusados. E o papel dele é tratar com as pessoas, né, ele tem que ter uma boa comunicação e ele, do dia a dia, é lidar com as pessoas. Uma pessoa muito importante, então, né? E como é o dia a dia de um advogado? Bom, o advogado, existem formas diferentes de trabalho. Normalmente, ele é autônomo, né? E como profissional autônomo, ele é quem faz o horário dele. Então, ele tem liberdade para poder organizar o seu horário. Mas, no entanto, ele paga um preço por isso, né? O horário, a questão do horário, por eles fazer, ele acaba, às vezes, extrapolando dentro daquele regime que a gente já conhece, de 8 horas por dia. Também tem os advogados empregados, e aí sim, aí eles têm lá uma jornada de trabalho definida, como qualquer outro trabalhador dentro do Brasil, né? E também tem os advogados que são concursados, e aí, é claro, jornada diferente. Mas todos eles, né, a função basicamente é a mesma, né? Que é ser procurador, isso é, representar alguém, né? Ou defender alguém. Então, um advogado que trabalha no escritório, a carga horária é mais puxada, então, seria? Sim, quando ele é autônomo, como ele vai fazer o horário dele, tem advogados que trabalham 13, 14, 15 horas por dia, até mais, né? Porque ele tem prazos para cumprir, ele tem vários clientes para atender, né? E muitas vezes ele é sozinho. Então, sem dúvida que ele vai trabalhar muito mais do que se espera, né? E o começo nada é fácil, né? Também. Não só para advogado, para todas as profissões, nada é fácil, né? Você tem que investir muito, tem que estudar bastante, né? Você tem que se interessar, se especializar. Então, não é tão simples assim. Tem que amar mesmo. É verdade. Então, falando em estudar bastante, quais os estudos necessários e os complementares para o exercício da profissão? Bom, primeiramente, ele vai ter que fazer um curso superior, um bacharelado de 4 a 5 anos, dependendo da instituição. Dentro desse curso também ele tem um estágio a ser cumprido de uma quantidade razoável de horas, que seria a parte prática, né? E aí cumprindo, e ainda, além disso, um trabalho de conclusão de curso, que normalmente é uma monografia. Cumprindo esses requisitos, aí sim ele vai receber um diploma, né, de bacharel. Até então ainda ele não é um advogado. Ele só vai passar a ser advogado a partir do momento que ele fizer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro da região em que ele mora, e daí passando nessa prova, que é uma prova bastante complexa, com 80 questões de múltipla escolha na primeira fase, depois ele faz mais uma segunda fase, onde tem perguntas dissertativas e principalmente, né, a elaboração de uma peça, isso é, de uma forma de defesa, isso formatado no papel, ou uma contestação, ou o que seja. E aí, passando nesta prova, ele vai receber a carteira profissional como advogado, não é? Então, aí sim, ele vai começar a exercer a profissão. Enquanto estagiário, também, sem precisar fazer, é claro, né, o exame da ordem, mas ele pode se inscrever e acompanhado de um advogado responsável
ou de um escritório de advocacia, ele também vai aprender, né? Vai começar a dar os seus primeiros passos na parte prática do direito, né? Uhum. E tem um tempo assim, tipo, depois de tantos anos que a pessoa pode começar a estagiar na área? Não, normalmente você precisa ter um conhecimento básico, né, do que é o direito, as divisões do direito, para que você tenha pelo menos uma ideia daquilo que você vai fazer. Mas existem escritórios que a partir do 2º ano, eles já abrem, né, para que os estagiários possam começar já a conhecer um pouco mais a prática do direito. Mas não, né? Normalmente, a partir do 2º até o 4º ou 5º ano, dependendo do curso, ele pode fazer o estágio. Então é um tempo legal, né? E o que levou você, professora, a escolher essa profissão? Bom, eu sou... Primeiro que eu sou suspeita para falar da profissão, que é uma profissão que eu gosto demais, né? E eu não esperava praticar, né? Mas a minha intenção era fazer o curso de Direito para conhecimento e também como formação pessoal, né? Não formação profissional. E, no entanto, por eu trabalhar na área de segurança e medicina do trabalho, desde a década de 80, chegou um momento em que eu precisava ter um conhecimento não só de formação, mas também profissional, para atuar melhor dentro do meu trabalho. E aí, então, eu decidi fazer o curso de Direito. Já era a 2ª faculdade que eu fazia, então. E, inclusive, ele foi muito mais proveitoso e muito mais realizador do que o primeiro, porque o primeiro curso superior, a gente é jovem, né? Um pouco imaturo, ainda não sabe direito o que quer, né? Bastante pessoas estão nessa... Isso. E aí, eu realmente me encontrei na advocacia, né? Já numa fase mais madura da vida. Que bom. Entendemos. E quais as realizações que a senhora teve na sua profissão? Muitas, né? Primeiro que foi, quando eu comecei e pensei em fazer o curso de Direito, foi para complementar algo que eu já fazia no dia a dia, que era a área de segurança e medicina do trabalho. Aí eu fui descobrindo outras possibilidades do direito, né? E depois de um tempo, eu passei a trabalhar, a ter o meu próprio escritório, eu passei a ter uma consultoria e dentro da área de segurança e medicina do trabalho e na área de direito previdenciário e trabalhista. Então, eu atuava tanto com empresas como também, né, com empregados. Então, isso foi me dando uma margem, uma possibilidade muito maior de conhecer outros assuntos, né, de abrir novos interesses para que eu buscasse também outras formações, né? E continuasse estudando. Além do que do ganho também, né? E então é um ganho razoável no mercado e você tem condições de planejar o seu ganho, de buscar mais, né? Sempre e não crescendo. depender de um salário específico, né? Muito bem. E dificuldades? Teve muitas? Assim, muitas. No começo, Sempre. né? Sempre. Todas. No começo, né, a minha situação é um pouco diferente, porque eu já tinha uma profissão e para que eu me dedicasse ao direito, eu teria que abrir mão do que eu já tinha. Então, eu tinha uma estabilidade, eu tinha estabilidade financeira, estabilidade profissional, eu tinha um emprego, né? E, de repente, eu teria que mudar tudo e começar do zero. Então, esse foi a primeira dificuldade. Começar do zero, né? E isso já depois dos 30 anos de idade. Então, aí também, né, com família e tudo mais, aí fica um pouco mais complicado. O ganho, é claro, quando você começa algo novo, o teu ganho é menor, né? E aí eu já comecei com o meu escritório. Então, a captação de clientela, né? A carteira de clientes para que começasse a ter um capital, né? Que aumentasse o capital para que eu pudesse melhorar e ampliar o escritório. Então, todas essas dificuldades a gente vai passando no início. Até que depois a gente acaba se estabilizando, né? Mas valeu a pena, né? Sem dúvida. Valeu. Sem dúvida. E em quais áreas um advogado pode atuar? Porque são muitas, né? São. É comum os advogados, quando o aluno, né, ainda enquanto bacharel, enquanto aluno, é comum ele querer atuar na área penal, né? Mas depois ele vai descobrindo outras coisas, né? Então,
os direitos clássicos são a área penal, que é o direito criminal, ou a área civil. E na área civil você tem direito de família, você tem direito de propriedade, né? Você tem depois uma ramificação disso, que é o direito empresarial, direito comercial, tributário, né? Ambiental hoje, que é um direito difuso, assim como consumidor também difuso e coletivo. Hoje nós temos o direito aeronáutico, nós temos o direito, né? Algumas pessoas atuam na área de transportes e logística, previdenciário, trabalhista. Nós temos aí uma infinidade de direitos. Bastante coisa. Qual dessas você se interessa mais até o momento, assim, depois que conheceu todas? Não, eu conheci dentro da academia, né? Da faculdade, depois aí eu fui me especializando, mas o meu trabalho mesmo, né, foi voltado à segurança e medicina do trabalho, que ele é uma estrutura ligada diretamente à previdência social e ao direito do trabalho, e também, né, ao meio ambiente de trabalho. Né? Então, também o direito ambiental. Então, são as 3 áreas que, basicamente, eu estou mais envolvida, né? Bom, agora vamos para um rápido intervalo. Não saiam daí, já voltamos com mais perguntas sobre advocacia. Isso daí, não saiam, já voltamos. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Tem que usar com moderação. Lembre-se disso quando abrir o chuveiro e a torneira, moleque. Pense na água e no chorinho do chorão. Oi, chorão. Tá mandando chorinho agora, meu camarada? E aí, magrinho de firmão? Não, meu barato é rock and roll, você tá ligado, né? Esse chorinho aqui é pra dar um toque na galera, pra lidar com a água com respeito. É melhor usar com responsa agora do que ter que chorar depois, né? É isso aí. Então vamos economizar, que é pra não faltar. Mandou bem. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. Muita gente faz da cidade uma lixeira. É um cigarrinho ali, uma latinha aqui, um papelzinho lá. E o lixo só cresce nas calçadas, em terrenos baldios e na natureza. Isso polui o meio ambiente, entope bueiros, causa enchentes, doenças e até mortes. Você pode evitar tudo isso. Jogue o lixo no lugar certo. Ministério Público. Governo do Espírito Santo. Segurança no trânsito é pra família inteira. Meu pai é muito consciente. Ele nunca atende o celular. Pai, quando tá dirigindo. Minha mãe também sabe que não deve ler e nem enviar mensagens quando está no volante. Já a minha irmã é muito distraída com o celular e não olha por onde anda. Mas todos cuidam uns dos outros. Segurança no trânsito. A responsabilidade é de toda a família. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Bom, pessoal, voltamos e vamos continuar com as nossas perguntas.
Bom, professora, na sua opinião, quais as habilidades que uma pessoa que quer seguir a área da advocacia tem que ter? Boa comunicação? Sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, ele precisa gostar do que ele vai fazer, né? E daí por diante, estudar, e muito. A opção pela advocacia, assim como outras profissões, acaba exigindo que você, a cada dia, para você competir no mercado de trabalho, para ser um excelente profissional, vai ter que estudar sempre. Mas a comunicação na advocacia é imprescindível. Além da comunicação, você também tem que ter o quê? Senso de responsabilidade, você tem que ter lógica, né? Para entender melhor. Então, você vai ter que se conhecer um pouco mais e investir em algumas técnicas também de trabalho, né? E além de tudo isso, o respeito pelo outro, né? Então, a gente vê profissionais e profissionais no mercado, isso em todas as profissões, os maus e os bons, mas a advocacia, a base disso é a credibilidade, é o respeito para com o outro, né? Então, isso é imprescindível. Ah, sim. E você prestou o exame da OAB? Conte um pouco dessa experiência, dificuldades, para quem já está nessa fase de fazer o exame. Bom, quando eu terminei a faculdade, eu não tinha interesse de ter o meu próprio escritório. Eu não sabia exatamente o que eu iria fazer como profissional liberal, até porque eu trabalhava numa empresa e tudo aquilo que eu conheci, que eu estudei, eu aproveitava no dia a dia como empregado, né? Como empregada dentro de uma empresa na área de segurança e medicina do trabalho. Aí, com o tempo, as coisas foram mudando, eu saí desta empresa e aí criei coragem para abrir o escritório. Foi então que eu precisei da carteira da ordem, porque enquanto empregada eu não precisava, eu não advogava. E aí, no meu primeiro exame, eu não passei, até porque não estudei. Eu já estava há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouco sem terminado a faculdade. E aí, eu não estudei. E eu fui mesmo como paraquedista, né? Como concurseiro, para saber como é que é. E vi que realmente o que eu precisava era estudar, relembrar todo o material, tudo aquilo que eu tinha aprendido durante os meus 5 anos. E aí eu investi sozinha, eu fiquei estudando durante 3, 4 meses, porque são 3 exames que acontecem durante o ano no Brasil. E aí durante esse período para inscrição para o segundo exame, eu estudei e fiz uma revisão muito boa e aí eu passei, né? Então, na primeira prova, que é a prova de múltipla escolha, né? Que são as 80 questões, passei acima do mínimo, porque você tem que acertar no mínimo, né? 41 questões, né? Então, eu na época, era 51 questões que tinha que acertar. Então, eu ultrapassei isso e depois na segunda foi mais tranquilo, porque aí era um exercício com uma situação típica, né, da advocacia e que a gente tinha que desenrolar aquilo através de uma peça, que a gente chama, né, de esse documento de uma petição. Então, eu consegui rapidamente. Mas a minha sugestão para quem vai fazer o exame não é fácil, você tem que investir, né? Estudar muito, fazer muitas revisões. Alguns têm a necessidade de fazer um curso, né? Um cursinho, como se fosse cursinho preparatório, né? E aí depende, alguns acabam se dedicando e fazendo esse curso durante muito tempo, né? E outros não precisam. Eu não senti necessidade de fazer, né? Então, eu estudei sozinha. Agora, isso é uma característica de cada um, né? A forma como vai estudar. Tem um preço, né? Esses exames. Se pagar. Sim, são taxas, né? Que você paga para poder fazer. Né, são altas? Não. São coisas, são valores. Eu não sei exatamente o valor da taxa de exame hoje, mas são valores acessíveis a todos, né? Agora, os cursos esses cursinhos que são oferecidos no mercado, né? Preparatórios, aí esses são valores mais altos, né? E nem todo mundo tem condição de fazer. Né? Vamos para a próxima pergunta. Como é o mercado de trabalho para os recém-formados? O mercado de trabalho para recém-formado não é nada diferente do mercado de trabalho para quem já é formado, né? Até porque o recém-formado, ele teve que passar por um processo de estágio. Então, muitas vezes, ele até continua trabalhando depois de formado dentro daquele escritório, dentro daquela empresa. E quando não, né? Quando ele só cumpriu o estágio e fica disponibilizado no mercado, ele já tem uma base, né? Uma experiência mínima. Então, não é nada diferente para quem
né, já é formado, já tem a carteira da ordem e vai ter que começar com o seu escritório, enfim, né. É comum também, entre colegas, depois de formado, se juntarem e montarem um escritório, né, atuando em áreas diferentes, né. Então, quando eu terminei o meu curso, vários colegas de sala montaram um escritório entre 4, 5 colegas e aí dividiam os custos para manter o escritório e também atuavam, às vezes, em áreas diferentes, né, para poder desenvolver e fazer com que o escritório crescesse mais rápido, né? E, em média, quanto ganha um advogado? Bom, o piso salarial está em torno de R$ 2.200, né? E, claro, como advogado, não é como bacharel, que você terminou a faculdade e ainda não é profissional. Então, por volta de 2.200, né? E aí, por volta de uns 4 anos, você tem lá um valor, isso contratado em empresa, por volta de uns R$ 3.500 e 6 anos por volta de uns R$ 4.000, R$ 5.000. Isso depende do quê? Do tamanho da empresa, da quantidade de empregados, né? A experiência também, né? Agora, como profissional liberal, você tem o seu próprio escritório ou sendo associado de um escritório, né? Já com uma certa estrutura, você pode tirar até mais do que isso. Vai depender do quê? Do seu desenvolvimento, do seu trabalho, né? Do seu potencial. Então, para quem está querendo começar agora, né, fazer direito, advogar, tem espaço, né, no mercado de trabalho? Tem. Eu sempre digo o seguinte, que enquanto existir problema no planeta... sempre está lá o advogado. Terá sempre trabalho para um advogado, em todas as áreas, né? Então, hoje a gente também tem aí na área de esportes, né? Existem contratos específicos, na área de empresa, enfim. O advogado não se limita a apenas trabalhar como autônomo ou ser empregado, né, numa empresa, ou então ser associado no escritório. Ele também pode prestar concurso público e depois se tornar juiz, um promotor de justiça, um defensor público. Ele também pode trabalhar em embaixada, né? Ele pode atuar também como professor, né? Depois de algum tempo. Enfim, ele tem aí, né, uma imensa gama de trabalho que ele pode optar. Delegado de polícia, né? E mesmo alguns que eu já tive e tenho colegas que optaram por não advogar e sim concursarem em tribunais e hoje são chefes de departamentos, são chefes de cartórios, né, dentro da estrutura dos tribunais. Então, como bacharéis, né, de direito. Então, tem aí uma gama de coisas para se fazer. Vai do gosto de cada um, né? Exatamente, né? E conte um pouco pra gente, pra quem tá aí começando agora, como foi o início da carreira? Se foi muito complicado, não foi? Não, como eu falei, né? Eu tenho uma situação diferente do profissional ou do estudante que termina a faculdade e sai para o mercado de trabalho. Eu já estava trabalhando numa multinacional na área de segurança e medicina do trabalho. Eu era empregada dessa empresa. E aí eu fiz o curso, não tive necessidade de advogar, porque foi só para complementar o que eu fazia. Aí depois, quando eu abri escritório, sem dúvida, que eu comecei do zero, né? Foi difícil, porque eu tive que capitalizar para poder alugar um espaço, decorar um espaço, montar uma biblioteca. Desafio. Isso, contratar pessoas para ajudar, né? Agregar pessoas também, né? E atender e procurar clientes, né? Captar clientes, né? Através dos contatos, né? Eu já tinha uma relação de clientes, de pessoas que eu conhecia, para poder trazer para o escritório. E, claro, que demora um pouco para começar a frutificar tudo isso, né? Para entrar o rico dinheirinho para a gente sobreviver, né? Então, no começo, é claro, como qualquer outra profissão, como um engenheiro, por exemplo, né? E também sofre essas dificuldades quando ele resolve trabalhar por conta própria, não é isso? Tem aquele medo também, né, de não ter o dinheiro no próximo mês, né? Você tem que planejar, você tem que, né, que se preocupar com esse tipo de coisa, porque as contas vão vencendo, você tem que pagar, né? E como toda profissão tem os seus pontos negativos e positivos, quais são os pontos negativos e positivos da advocacia? Bom, da advocacia, primeiro, a questão do nosso judiciário. Eles, perto do que foi e do que está hoje, ele está melhor, mas ele ainda é muito lento, né? Então, você tem processos aí que eles seguem anos e anos para chegar no final, né? Para serem concluídos.
Então, esse é um dos pontos negativos, né? O outro ponto negativo é a questão também do ganho, né? De você montar uma carteira de clientes e demorar um pouco para que isso comece a render. Nem todo mundo pode esperar. Nem todo mundo tem condições de esperar este ganho para poder sobreviver. Alguns, inclusive, desistem. Eu conheci uma advogada, estudou comigo, ela passou logo no primeiro concurso da ordem, ela continuou trabalhando no escritório onde ela havia feito estágio. E, no entanto, ela viu que não era bem aquilo que ela queria financeiramente, não que ela não gostava do que fazia. E aí ela acabou saindo da área. E depois, quando quis voltar, depois de muito tempo, foi muito difícil, né? Ela retomar e acabou não voltando mais. Então, ela trabalha como secretária de diretoria em empresa. Então, existem várias pessoas que saíram, né, da área do direito, foram buscar outras coisas para sobreviver, né? Porque não tinha o tempo para esperar. Então, isso é o lado negativo. Agora, o lado positivo é você fazer aqui, para mim, né? Eu fazer aquilo que eu gosto, né? Estudar aquilo que eu gosto, estar envolvido com pessoas, né? E que eu possa ajudar essas pessoas de certa forma, defendendo né? seus direitos. Isso, Então, isso é realização pessoal, né? E profissional também, que a gente vê o resultado, né? Dessas... Pode até não ter um grande ganho, mas a gente vê a realização profissional quando se encerra, né? E se chega à conclusão de um processo e que satisfaz o cliente, né? De certa forma. Né? E que conselho você deixaria para os jovens estudantes que querem seguir a área? Até eu mesmo, eu também quero. Bom, não é só para quem vai iniciar, né, ou quem tem vontade de iniciar a carreira no direito, mas eu penso que todo jovem, ele deve passar por uma avaliação profissional, né? Fazer um estudo, conhecer várias profissões para ver se realmente é aquilo que ele quer. E mesmo assim como eu, você acaba mudando isso um dia, né? Mas você conhecendo pelo menos o que é a vida, o dia a dia de uma profissão, dentro de uma profissão, fica um pouco mais fácil você enfrentar as dificuldades que vão vir. Agora, quando você tem uma expectativa de atuação dentro de uma profissão e, de repente, aquilo não acontece, as dificuldades superam essas expectativas, né, de realização, você fica decepcionado e acaba desistindo de tudo. Então, o principal é conhecer a profissão, procurar saber como é o dia a dia, não dentro da escola, mas lá fora mesmo, dentro do escritório. Olha, eu conheço advogado e eu gostaria, conheci o advogado e eu gostaria de trabalhar aqui com você, ou conhecer, como saber funciona, o dia a dia, né? Isso a te acompanhar para ver se é isso que eu quero. Posso? Pode. Se ele autorizar, né? Aí você vai ter uma ideia realmente daquilo, tá? Legal, tá vendo, né, gente? Sigam esses conselhos. Tá, então, primeiro conhecer e depois estudar. Não parar nunca de estudar. Estudem muito. Isso. Então é isso, pessoal. A gente tá muito bom aqui, mas vamos encerrando por hoje o nosso programa. A gente espera que vocês continuem acompanhando a gente nos nossos próximos programas. Você que ainda tem dúvidas sobre qual profissão seguir, não percam os nossos próximos programas, que vamos tirar as dúvidas de todas as profissões possíveis. Eu adorei essa entrevista. Espero que tenha ajudado a todos, tanto aqueles que estão em dúvida do que fazer, tanto aos outros que também já se interessam pela sua profissão. Muito obrigada novamente, professora. É uma honra tê-la aqui. Isso. Muito obrigada mesmo. Tá bom, eu que agradeço. E eu estou à disposição todas as vezes que vocês precisarem. Sim, vamos ter mais vezes a professora aqui. Vamos, sim. Acesse o nosso site www.federalnoar.com.br para acompanhar esse programa e os outros também de todas as quinta-feiras, 7h45, gente. Isso. Nos mandem e-mail no @ouvintefederal do Telegram e acompanhe a gente também pelo Facebook, Rádio Instituto Federal. Muito obrigada mesmo a todos, a professora Miriam, ao Igor, a Priscila, que também está aqui no estúdio. E obrigada novamente a todos os nossos ouvintes e também que possam nos ver, né? Isso. Então é isso, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Não percam o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.